8. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 5 ao versículo de número 13. Capítulo 8 do Evangelho escrito por Mateus, versículo de número 5, 6, 7, 8, 9, 10 e versículo 13. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 5, versículo de número 6, 7, 8, 9, 10 e versículo de número 13. Em reverência a Deus e a sua palavra, os irmãos se coloquem de pé, por favor. Nos diz assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. O centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Tome seu assento e diz glória para Jesus. Queridos irmãos, adoradores de Deus, aglomerados em sentido de louvores ao Eterno, permita-me chamar a vossa atenção na contextualização que tomamos por base de meditação e ministração daquilo que Deus, dentre poucos instantes, falará conosco neste culto. E de uma certeza eu tenho, que depois de hoje eu profetizo: você não vai sair daqui da mesma forma que você chegou. Deus vai lhe despedir esta noite com posse de milagre. Diz glória a Ele. Aleluia. Rompeu aqui, por favor. Queridos, permita-me dizer-lhe que esta noite eu estarei pregando sobre priorizando necessidades. Olha para o irmão e diga: qual a tua necessidade, irmão? Se prepare que Deus vai priorizar ela aqui hoje.
Glória a Deus. Jesus está marcando o princípio do seu ministério terreno. Trata-se de uma descrição de um fator que prossegue no ministério de Jesus após ele ter ministrado um dos maiores sermões da história, que marcou, que ficou o ministério de Jesus em todo o território da Judéia, em todo o território da Galileia e todas as cidades circunvizinhas. É bem perceptível que o capítulo de número 5 do Evangelho escrito por Mateus descreve que Jesus havia subido a uma montanha com o propósito de ministrar um dos maiores sermões relatados na Bíblia. A Bíblia, nos primeiros 4 evangelhos, registra 6 sermões de destaque que Jesus pregou no decorrer do seu ministério terreno. E o primeiro sermão que Jesus vai ministrar é conhecido como o grande sermão da montanha, sermão da bem-aventurança. A Bíblia descreve que o admirável não é como Jesus começou a pregar, é como Jesus vai terminar o seu sermão. Capítulo 7, versículo de número 28. A multidão que ouvia a Jesus estava com que perplexas, admirada pelo que ouviram e viram que ele ensinava como quem tinha autoridade e não era como os escribas e fariseus. A Bíblia descreve que Jesus, no capítulo de número 8 e versículo de número 1, vai descer da grande montanha que foi palco de projeção ministerial do Senhor Jesus, agora acompanhado por uma comitiva de seguidores fiéis ao seu ministério terreno e acompanhado também por uma multidão que procurava liberdade e estado para sua alma. Agora acompanhará o Jesus em seu ministério terreno em algumas cidades a ser percorrida. No capítulo 8 e versículo de número 5 é deparado que Jesus havia entrado em uma cidade por nome Cafarnaum. O nome Cafarnaum translitera-se no termo hebraico cidade ou aldeia de Naum. Quem nunca tinha ouvido falar do profeta Naum na Bíblia? A cidade de Cafarnaum é uma cidade marítima situada nas proximidades do mar da Galileia, aonde Jesus vocaciona os seus primeiros seguidores. Percebe-se dentre os 4 evangelhos que a cidade de Cafarnaum é de fato a cidade que hospedou, recebeu o ministério do Senhor Jesus. A cidade de Cafarnaum é a cidade que mais contemplou milagres realizados pelo ministério do Senhor Jesus. É na cidade de Cafarnaum
Jesus vai instituir um grupo de seguidores fiéis ao seu ministério terreno. Observe que a cidade de Cafarnaum é uma cidade onde é palco de grandes realizações de milagre. Havia na cidade uma comitiva religiosa de anciãos da lei, sim, os príncipes da sinagoga, homens dotados de todo conhecimento no que diz respeito às leis de Moisés, a saber, o Torá, a Mishnah, a Gemara e toda a legislação que imperava em Israel. A Bíblia diz que havia um homem que era de naturalidade romana, um oficial de Roma, que morava na cidade de Cafarnaum. Este homem é um personagem destacado pelo seu ofício e pela sua capacidade e execução social. Quem olha para este homem entende-se que é um homem respeitado pelo seu status social e político. Observe que é um oficial prestador de serviço ao Império Romano. Todo centurião romano, pela cultura romana, era preparado, treinado para a guerra e para a perversão. Todo centurião é homem sanguinário. Pelas mãos dele, muitos sangues inocentes haviam sido derramados. O centurião que morava na cidade de Cafarnaum é, por certo, um centurião a quem já estava fatigado de tanta opressão que Roma lhe havia imposta. Se você não sabe, anote isso: o Império de Roma é o império inimigo da nação judaica. Roma era sinônimo de inimizade para com os judeus. O centurião de Cafarnaum era um homem que respeitava tanto a cultura da nação judaica e discordava tanto das atrações tecidas por Roma, que a Bíblia descreve que o centurião vai estabelecer uma sinagoga para os judeus. Sim, sinagoga era sinônimo de adoração. Sim, sinagoga era sinônimo de louvor e entendimento de lei de Israel. Era nas sinagogas, em tempos de cativeiro, que se reunia um grupo de seguidores da lei de Moisés para todos os sábados participarem da lei de Israel. A Bíblia está falando que o propósito do Senhor Jesus em entrar na cidade de Cafarnaum era para demonstrar o seu poder miraculoso. A Bíblia fala que em Cafarnaum este homem instituiu aquilo que o